ministrando a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, que diz: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que eu vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Você pode sentar-se glorificando. Eu vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. O texto claramente está dizendo que a ceia do Senhor é uma reunião para melhorar as nossas vidas e a nossa comunhão. A celebração da ceia do Senhor deve ser um momento de comunhão amorosa e de enriquecimento e crescimento espiritual. Só que Paulo escreve aqui que os cristãos na cidade de Corinto estavam se reunindo para quê? Para pior. E a palavra que Paulo usa aqui, a palavra grega para pior, quer dizer um mal moral. Então, infelizmente, dentro do contexto deste culto de celebração, a ceia do Senhor estava se transformando numa celebração de egoísmo. Os pobres, você pode ver pelo contexto, eram desprezados e envergonhados. A morte de Cristo estava sendo vilipendiada e zombada. A igreja em Corinto estava sendo motivo de escândalo ao mundo incrédulo. Em vez deles se reunirem para melhor, eles estavam se reunindo para pior. É possível, irmãos, você estar numa reunião como esta e sair daqui prejudicado e não beneficiado. É possível você estar numa reunião como esta, em vez de ser abençoado, você sair amaldiçoado. Em vez de você melhorar de vida, você piorar de vida. O objetivo de nos reunirmos em torno da mesa do Senhor é para melhorarmos de vida.
é para entendermos que a palavra do Senhor é poderosa para transformar a nossa vida e o nosso caráter. Um certo escritor por nome John MacArthur, ele diz o seguinte: seria muito melhor para os coríntios nunca terem realizado uma festa de amor fraternal e nunca terem celebrado a ceia do Senhor do que terem abusado e profanado desta belíssima cerimônia que é a ceia do Senhor. Então nós, como cristãos, devemos ter cuidado para não profanarmos este momento sublime, para não abusarmos da benevolência do Senhor. Deus, você observa na Bíblia que Deus prefere que as portas do templo sejam fechadas do que abri-las em vão para profanar o seu nome. Em Malaquias, no capítulo 1, verso 7, o próprio Deus disse assim: tomara que tivesse alguém que fechasse a porta do templo e não acendesse debalde o fogo do meu altar. Então Deus prefere que não tenha reunião do que tê-la e esta reunião vir profanar o seu nome. As pessoas saírem daqui piores do que estavam, porque o objetivo de Deus, quando você se reúne, é para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado e a tua vida seja elevada a um patamar espiritual, que você venha crescer para a glória do nome do Senhor. Então, o primeiro perigo quando nós nos aproximamos do banquete da ceia, da mesa da ceia, é sairmos piores do que nós entramos. Mas eu creio que esta noite você veio aqui para sair melhor. Eu acredito que esta noite você veio aqui para ser impactado pelo poder do Espírito Santo. Eu acredito que esta noite você veio dizer: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que esta noite o teu Espírito possa dominar o meu coração e o teu nome ser exaltado. Então você nesta hora tem liberdade de exaltar e glorificar o Senhor e agradecê-lo pela obra que Jesus fez em teu lugar e em teu favor, porque o teu objetivo aqui é sair melhor, é sair em um crescimento, é ser edificado para a glória do nome do Senhor. Porque infelizmente tem muitas reuniões que parece mais um show, que parece mais um espetáculo, que parece mais um meio de entretenimento, mas a nossa reunião aqui é de adoração. A nossa reunião aqui é de edificação dos membros do corpo de Cristo. Se nós quisermos nos divertir, a gente vai para outro lugar. Existem lugares apropriados para isto, mas infelizmente o entretenimento tem sido a tônica litúrgica de muitas reuniões. Mas uma igreja que é pautada na palavra, fundamentada na palavra, guiada pela palavra, vivificada pela palavra, norteada pela palavra, é uma igreja que se reúne para adorar o Deus da palavra, que é a igreja que fica-se pela palavra e evangeliza os perdidos. E eu quero esta noite dizer para você que você tem que sair melhor do que você entrou. Se você entrou cabisbaixo, você vai sair daqui com a cabeça erguida. Se entrou descrente, vai sair daqui com fé. Se entrou desesperado, vai sair daqui com esperança. Se entrou numa situação paupérrima, a abundância da graça vai te enriquecer esta manhã, em nome de Jesus Cristo. O segundo perigo que eu quero elencar nesta noite é o perigo de levar as nossas divisões e os nossos interesses para o culto, para a casa de Deus. Se você observar nos versos de número 18 e 19, observe que Paulo diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Agora notem, a igreja em Corinto ficava numa cidade que era uma cidade marcada por senhores e por escravos. Segundo os estudiosos, nesta cidade havia cerca de 600 mil habitantes.
400 eram escravos e 200.000 eram senhores. E muitos destes dois grupos que dividiam a cidade haviam crido em Cristo como Salvador. E esta divisão, estas dissensões entre senhores e escravos estavam sendo levados para dentro da reunião da igreja. Porque lá fora, uns são patrão, outros são empregados. Mas quando você chega aqui, todos somos irmãos e irmãs em Cristo. Aleluia, todos aqui estão aqui para adorar e glorificar ao Rei da Glória, aquele que merece toda a honra e todo louvor. Só o que estava acontecendo, aqueles que tinham mais condições se reuniam antes do culto para um social, para comer ali uma festa que eles chamavam de festa de amor, mas não demonstrava amor para com os pobres. E os pobres, como eram escravos, tinham horário para chegar, o horário para sair da empresa, então eles chegavam um pouco atrasados no culto. E os ricos, os mestres, os senhores, eles tinham todo o horário ao seu favor, e eles festejavam, e os irmãos eram desprezados. Eles estavam trazendo os seus interesses, as suas divisões sociais, as suas dissensões pessoais para dentro da reunião da igreja, irmão. Só que Paulo diz o seguinte, que é necessário que esse tipo de coisa até aconteça na igreja, para que os aprovados se manifestem. Olha que interessante, uma igreja que não passa por dificuldade, não pode ser igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo sempre vai passar por dificuldade. O nosso Senhor nos diz aqui, pela sua palavra, que é necessário que venha as crises. A igreja, se você ler a história bíblica e a história da igreja até a época em que vivemos, ela sempre viveu de crise em crise. E Deus tem dois objetivos quando permite que a crise solape a sua igreja. A primeira delas é que quando a crise vem, as máscaras caem, porque os aprovados são manifestos diante de Deus. Aleluia! E os hipócritas são revelados. Então, quando Deus permite uma igreja passar por dificuldade, você vai ver quem é crente e quem não é, quem está na presença de Deus ou quem quer enganar o povo de Deus. Então Deus permite a crise, porque descrente e incrédulo não persevera, mas quem é crente fica até o final, exaltando o nome do Senhor. E quando Deus permite também as crises, quando Deus faz esta purificação da igreja, observe que a história bíblica e a história eclesiástica nos pontuam que quando Deus permite as crises, Ele está preparando esta igreja para um grande avivamento, para um grande mover do seu espírito, porque antes do derramamento vem a preparação do caminho. João Batista disse: eu sou aquele que prepara o caminho, mas vem um aí que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O profeta Joel disse: vocês querem o derramamento do Espírito? Então se arrependam, se convertam, rasguem não as vossas vestes, mas o vosso coração, que a vossa vida esteja diante do altar, e depois disso o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Então nós devemos ter cuidado para não trazer para dentro da nossa reunião como igreja essas nossas divisões, essas nossas dissensões. E o terceiro perigo que eu vejo está no verso 20 e 21, veja comigo, é o perigo de tornar a ceia do Senhor em nossa própria ceia. Verso de número 20, olha o que diz: quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Eles comem o quê? Verso 20, a sua própria ceia. Eu não estou aqui para participar da ceia de Ivan Teixeira. Você não está aqui para participar da ceia da Chiquinha, da Trifena, da Trifosa ou do Eustáquio. Você está aqui para participar da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor não é como eu quero fazer, é como Ele quer que façamos. A ceia do Senhor não é o que eu acho, mas é o que Deus diz em sua palavra. Tem gente que pensa o seguinte: eu estou na casa de Deus. Nós pastores eu fui pastor também de igreja, pastorei algumas igrejas no Rio de Janeiro, em Brasília, bem como em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E às vezes nós pastores dizemos para as pessoas: olha,
vocês estão em casa, né? A pessoa está dentro da igreja, vocês estão em casa, mas você não está em casa, irmão. Aqui não é a minha casa, aqui é a casa de Deus. Na minha casa quem manda é eu faço o que eu quero. Se eu não gostar da programação, você está aqui para participar da ceia do Senhor. Você não está aqui na sua casa, você está aqui na casa de Deus. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor? Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: você vai comer a ceia do Senhor aqui, é dele. Porque a obra é dele, o poder é dele, a redenção é dele, a virtude é dele, a unção é dele, você é dele, a igreja pertence a ele. Nós estamos aqui para participar da ceia. Paulo diz: quando vocês fazem isto aí, vocês tomam a ceia de vocês. Mas você deve tomar a tua ceia, Paulo diz: se você tem fome, vai comer em casa. Aqui na igreja é a ceia do Senhor. Aqui na igreja é a adoração ao Senhor. Aqui na igreja é tudo para Ele. Teve uma irmã que chegou para mim e disse assim: pastor Ivan, eu não gostei do culto. Eu digo: não tem problema, irmão, o culto não é para a senhora, o culto é para Deus. Então gostou ou não gostou, você tem que adorar o nome do Senhor, porque o culto é para Ele. Às vezes os jovens chegavam na igreja e diziam: pastor, a gente podia fazer assim, isso aqui no culto. A gente podia colocar um jogo de luzes e a gente podia fazer um negócio meio escuro aí, o negócio ficar tipo um rock and roll, o negócio. Eu digo: não, minha irmã, aqui não é a casa de show, aqui não é uma boate gospel, aqui é o santuário, e nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. A mesa, capítulo 10 de 1 Coríntios, é a mesa do Senhor, é o cálice do Senhor, é a ceia do Senhor, é a igreja do Senhor, e o culto é para o Senhor. Então aqui não é a minha casa, e aqui não é a sua casa. Está aqui no verso 22: não tendes porventura casas onde comer e beber, onde você se divertir? Então diga para o seu irmão: você tem a sua casa. Aqui é a casa de Deus. Ou menosprezados, a igreja de Deus. Aqui é a casa do Deus vivo. O quinto perigo relacionado à ceia está no verso 27. O perigo de nos tornarmos réu do corpo e do sangue do Senhor. Veja o verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A expressão indignamente aqui não implica que temos que ser por nós mesmos ou em nós mesmos dignos de participarmos da ceia. Porque se fosse assim, nenhum de nós seríamos dignos. Isso quer dizer o seguinte: que quando você não reconhece, quando você está aqui, você não reconhece a tua indignidade e a tua total dependência da graça soberana e libertadora de Deus, nunca você será digno de participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. Você tem que dizer: Deus, eu sei que eu não sou, mas sei que Tu és. Eu sei que eu não mereço, mas sei que a Tua graça veio sobre a minha vida. Você está aqui por causa da graça de Deus. Você sabia disso? Eu estou aqui esta noite por causa da graça de Deus. O diabo já tentou me matar, o diabo já tentou me matar, o diabo já tentou nos destruir, mas é a graça de Deus que tem nos acolhido, irmãos. Levante a sua mão comigo e diga: Senhor, se não for a Tua graça, eu estaria perdido, mas por causa da Tua graça, eu estou aqui para Te glorificar e Te exaltar na beleza da Tua santidade. Você pode glorificar a Deus por isso? Então é pela graça de Deus que somos salvos, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Às vezes as pessoas, elas confundem. Normalmente você vê pessoas dizendo: a Deus, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo outro, nós merecemos o inferno. Mas Deus é tão misericordioso que nos promete os céus. Uma vez fui pregar numa igreja, o título da campanha era Exigindo de Deus o que nós merecemos. Olha que contradição. Aí eu falei que justiça é Deus nos dar o que nós merecemos. Misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos.
e graça é Deus nos dar o que não merecemos. Então, na justiça, Deus nos dá o que merecemos. O que é que nós merecemos como pecadores? Ou aqui não tem ninguém que nunca pecou, onde está o santo? Não tem, graças a Deus, né? Senão eu ia chamar de mentiroso. Então, todos nós somos pecadores. E o que é que nós merecemos? A condenação eterna, o juízo de Deus. Aí Deus entra com a sua misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não nos dar o que merecemos. Eu mereço a condenação, eu mereço o inferno, mas Ele é misericordioso e não me dá esta condenação. Aí entra a graça. A graça é Deus nos dar o que não merecemos. Não merecemos o céu, mas Ele nos dá por causa de Cristo. Você não merece estar aqui glorificando a Ele, porque todos somos pecadores e estamos distantes da sua glória. Mas em Cristo, você que estava longe, agora está perto. Você que estava no funil, você que estava numa bancarrota espiritual, agora você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glorifique ao Senhor por causa da graça. Quando você tomar os elementos da ceia, diga: Senhor, muito obrigado por causa do corpo de Cristo que foi dilacerado na cruz por mim. Quando você tomar o cálice que representa o sangue de Cristo, agradeça, porque você foi purificado pelo sangue, liberto pelo sangue. E o escritor aos Hebreus nos diz que nós agora temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode receber o privilégio de entrar na presença de Deus e de glorificá-lo e de exaltá-lo esta noite na beleza da sua santidade. Glória a Deus. E o último perigo é o perigo de perdermos a cristocentridade da ceia do Senhor. O perigo de perdermos a cristocentridade da ceia do Senhor. Os crentes em Corinto viam a igreja para ostentar as suas conquistas, para ostentar as suas posições. O culto era deles e para eles. Vocês lembram aquele fariseu que Jesus o contrasta com o publicano, que ambos oravam no templo? Como é que diz o texto sobre o fariseu? Ele orava de si para si. Ou seja, o culto era dele e para ele. E o publicano, ele batia no peito e dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ele dizia: Senhor, eu sou pecador, eu sou indigno, mas eu te glorifico e clamo a tua misericórdia. Eu quero dizer que nesta noite, em especial neste culto da ceia, nós estamos aqui para relembrarmos pelo menos duas grandes mensagens da Bíblia. A primeira, a morte de Cristo. Paulo disse: quando você estiver tomando a ceia do Senhor, você está anunciando a morte do Senhor. Aleluia. Jesus morreu por você, meu irmão. Oh, aleluia. Jesus morreu por você. Olha o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que tem um anjo aqui com a bandeja na mão, senão já tinha gente pulando aqui, sapateando. Mas eu estou dizendo que Jesus, ele morreu por você. Que Jesus, ele ressuscitou por você. Você tem vida por causa da morte dele, e você tem garantia de vida por causa da vida dele. Amém, glória a Deus. E a segunda mensagem que Paulo pontua aqui, que devemos tomar a ceia até que ele venha. Então diga comigo: a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a vida de Cristo. Este culto, ele é cristocêntrico, ele é centrado em Jesus. Nós estamos aqui para dizer que a morte dele é a garantia da nossa reconciliação com Deus, e que a ressurreição dele garante que viveremos em novidade de vida, e que a volta dele é a esperança da vida eterna. Então nós estamos aqui para quê? Para nos reunirmos para melhor. Nós estamos aqui para tomarmos a ceia de quem? Do Senhor. Nós estamos aqui na casa de quem? Nós somos indignos de estarmos na presença de Deus, mas Ele, pela sua graça, nos resgatou. E nós estamos aqui para cultuar a quem? A Jesus.
Então fique de pé nesta hora. Nós glorificamos e exaltamos o teu eterno e precioso nome. Senhor, sabemos que não somos dignos de tomarmos estes elementos que simbolizam o teu corpo e o teu sangue que foi dado por nós. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque a tua misericórdia nos alcançou. A tua misericórdia nos proporcionou graça. A tua misericórdia fez milagres extraordinários em nossa vida. Senhor, renova a nossa vida como dantes e faz segundo a tua soberana e perfeita vontade, Pai. Que possamos entender a cristocentricidade da ceia esta hora. E que Jesus Cristo, o teu amado Filho, continue sendo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23. Eu vou estar lendo para nós ganharmos tempo. Amém? Glória a Jesus. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces divinas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas. Nós que cremos, estamos aguardando ansiosamente a vida de Cristo. Nós dizemos todos juntos: amém! Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá?